Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Ficamos umas semanas sem gravarmos, mas estamos de volta, né? E hoje eu quero abordar um assunto porque uma coisa depende da outra. Nós temos um assunto muitíssimo importante na Bíblia. Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente chama estudo ou doutrina do pecado. Alguns conhecem por hamartiologia. E aí, por que você quer falar sobre isso, apóstolo Giovana? Simples. Tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades sobre algumas doutrinas que nós chamamos de doutrinas práticas. As doutrinas cardeais da fé é muito comum nós aceitarmos e a gente crer nisso, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na vinda de Jesus, na igreja, na salvação. Então a gente acredita nisso com muita naturalidade. Acreditamos na doutrina do pecado, que a gente também estuda sobre isso quando nós vamos estudar teologia sistemática. No entanto, tem algumas coisas que a gente chama de teologia prática. E aí quando a gente chega no aspecto, da teologia prática, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar algumas doutrinas práticas. Por isso eu quero tratar com você um pouquinho sobre a origem do pecado. E aí nós temos o fundamento. Se o pecado não emana de Deus, e isso é fato, em relação a Deus, o pecado não emana de Deus. Deus é um Deus santo e a santidade é a essência do caráter de Deus. Então, porque temos no pecado a essência do caráter de Deus, nós sabemos que o pecado não emana de Deus. E emana de quem, então? Aí nós temos a palavra de Deus em relação a Satanás. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, a Bíblia diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia em que em ti se achou iniquidade. Então, nós temos aqui a afirmação de que o pecado originou em Satanás. Perfeito eras, até o dia em que fostes achado em ti iniquidade. Muito bem, partindo desse princípio de que o pecado é originado em Satanás, aí vem exatamente o que muita gente tem dificuldade de entender. Se a origem do pecado ela nasce em Satanás porque foi achada iniquidade nele e o pecado não pode emanar de Deus, muitas ações de Satanás na vida do homem, e isso acontece desde o Éden, e quando nós temos lá no Éden a queda, o Senhor disse assim: maldito é a terra, ou maldita é a terra por causa do homem. Então, se a Bíblia diz que a terra era maldita por causa do homem, nós temos um entendimento que naquela hora o pecado de Adão e o pecado de Eva gerou uma maldição. Só que a gente tem muito medo de falar dessa questão de maldição. A gente tem muito medo, acha que isso é uma inovação teológica, quando na verdade nós entendemos que na prática as pessoas estão vivendo debaixo de algumas maldições. E aí nós começamos a compreender a necessidade de nos livrarmos dessas maldições. Só que as pessoas têm medo disso. E aí a gente usa muito aquela ideia de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se é que alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas para que as coisas se tornem novas, é necessário que a gente se desligue das velhas. E aí, muitas pessoas não conseguem se desligar das coisas velhas e o pecado, porque foi gerado através de ação, muitas vezes, de demônio, ele não consegue se libertar de alguns pecados. Então nós queremos hoje
abordar com você um pouquinho sobre essa questão dessas maldições, e na próxima semana eu quero estar tratando com você um pouco sobre laços de alma. Então fique atento, porque nós estaremos ajudando você sobre os laços de alma. E aproveitando esse momento, eu quero convocar você. Nós teremos agora em janeiro a nossa conferência anual. É uma semana quando nós paramos para tratarmos de reciclagem de vida. Sabe aquelas coisas que a gente entende que está travando a vida de muita gente? Exatamente isso. Nós estamos nessa conferência com clínica, tratando cada tema muitíssimo forte para ajudar você, pastor, para ajudar você, líder, para ajudar você que às vezes sonha com muitas coisas e realiza poucas coisas. Essa conferência nós estamos denominando ela de Conferência Anual de Ativação Apostólica e Libertação. Será de 6 a 12 de janeiro aqui em Uberaba, e eu espero você. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 99647 7067 e 98408 7067. Nós estaremos tratando de temas tremendos. Semana que vem eu vou falar um pouquinho com você sobre laços de alma, que é uma matéria que nós tratamos nessa conferência, e eu vou tratar sobre 4 aspectos dos laços: laços afetivos e sexuais, laços ministeriais, laços familiares, laços positivos e negativos. Então, essa conferência será tremenda. Esse é um dos temas que nós estaremos tratando. Mas nós tratamos muitos outros temas sobre demônios territoriais, tratamos sobre espíritos ladrões de herança e muita coisa que vai mudar a sua vida. Então, eu aguardo você para janeiro, através desses números que eu passei para você do nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco e nós estaremos passando detalhe de como será a conferência. É manhã, tarde e noite. Nós tratamos de assuntos que vai mudar a sua vida. Deus te abençoe. Se esta palavra te abençoa, passe adiante, e um beijo no coração e até a próxima semana. Deus te abençoe.